noite, bonde bolado, violento, mortal. Tô aqui na casa do Marcha com o Jonas e com o iniciante Alessandro para falar sobre um filme que tem no Netflix que se chama Rush. Rush tipo com H e não Rush tipo a banda de prog. Ou aquele outro filme que tem É, Chris do Carlos, Hemsworth, é Rush com H. Hã? Acho que não, acho que eu peguei outro. Deve ter ganho, acho que de alguma coisa de dirigir bem, sei lá. Eu dirigi o carro e não direção. Mas enfim, em português o nome é tipo Rush, o som da morte, ou coisa assim. Uma parada assim. muito escrota. E, enfim, é um filme do diretor de um filme que é relativamente famoso, que veio depois, que é o Jogo Perigoso, que tem no Netflix também, o Gerald's Game, que tem uma premissa muito similar. A gente vai chegar lá, mas antes disso eu vou pedir para o Alessandro, o Pingota, fazer uma breve sinopse do filme que a gente assistiu. Bom, o filme trata de uma escritora surda e muda que ficou surda e muda ao longo da vida, acho que com uns 13 anos. Isso. De meningite. De meningite. E não conta muito bem porquê, mas acho que pelo que eu entendi, por desilusões amorosas e etc., ela foi morar no meio da mata. E eu passa rapidamente sobre uma amizade que ela tem com uma vizinha dela. Sim. E logo depois começa a trama toda que o assassino aparece na casa dela e ela não consegue fazer barulho e fica toda uma trama do assassino encurralando ela na própria casa e a trama vai se desenvolvendo. Sim, sim. E eu acho que o que é interessante é que o motivo que eu escolhi esse filme é porque eu gostei muito desse outro filme desse diretor, que é o Gerald's Game, que a trama ela é bem parecida, só que um pouco mais complexa. Tipo, uma mulher vai para uma casa de campo com o namorado dela, que a relação deles está falindo, e aí estão tentando coisas novas, então rola um bondage. Ele prende ela nas alças da cama e aí ele tem uma parada cardíaca e ela fica presa ali. E a porta está aberta, chega um cachorro e começa a delirar e várias coisas. E esse filme eu achei maneiro, esse Gerald's Game, mas ele é mais viajado, porque ela começa a alucinar e o cacete 4. Eu achei que esse, por ter essa premissa relativamente diferente do fato de ser uma surda que não consegue escutar o cara, então ela depende plenamente da visão e do tato, né, da vibração para conseguir escapar, que ele poderia ser um filme maneiro. Mas eu acho que o resumo da ópera para mim é que apesar de ter esse elemento novo num gênero que a gente já viu milhões de vezes, né? É um filme de invasão domiciliar, de psicopata. Isso não foi suficiente para diferenciar ele de fato na prática de outros filmes parecidos. Assim, eu não gosto muito, não sou muito fã de filme thriller, assim, de terror e principalmente suspense, assim, não é um filme que eu paro pra assistir muito. Mas eu fiquei extremamente vidrado quando ficava 100% silêncio. Que eram sempre as horas que ela era a principal, ela sempre é, né, mas sempre ela tava pensando no que fazer e ficava um silêncio absurdo. Então, tipo, nessas horas eu tava vidrado. Então, tipo, eles usaram Isso eu achei bom, mas eu acho que eles começaram o filme meio que dando a entender que ia assumir muitas vezes a perspectiva dela. Tipo, tem uma cena muito boa, né, que essa eu gostei, que tipo, a amiga dela, que tá meio que só trocando ideia com ela, vai embora e ela vai pegar uma trilha ali no mato pra voltar, que ela deve morar na puta que pariu também. Sim. Só que aí o assassino aparece. O assassino primeiro ataca ela. E você vê isso tudo de dentro da casa, na perspectiva da mulher principal. Tá virada de costas. Ela já tá nem de costas, ela tá de lado. E aí você vê ela batendo na porta. E uma flecha acerta ela e ela não percebe nada. E aí é legal. O filme não repete muitos momentos assim com a mesma eficácia pra mim. Sabe? Tá. Eu acho que eu gostei muito do filme ser bem direto ao ponto, né? Ele tem 1h20, ele é muito curto. E não tem nenhuma punheta. Ele não tem gordura. Assim, começou o filme, apresentou a ideia, já vem um assassino e começa. Você não explica nada do assassino, ele é só um psicopata. Isso. E só pra chegar no ponto que você falou, eu achei que essa cena podia ser muito melhor. Assim, eu gostei da ideia de que... Eu gostei da ideia de que, realmente, a amiga chega e começa a esmurrar o vidro, né? E pedindo ajuda, e a mulher surda, né? Não ouve e tá de costas. E eu achei muito legal, só que eu achei que seria muito, assim, na hora que eu vi o filme, eu falei, cara, isso seria muito melhor se mostrasse só de dentro da casa, ela sim, e isso ficasse em segundo plano atrás, bem visível, mas em segundo plano. Sem tipo, o mostrando som. ela,
E assim, mostrando de Sim. repente só o som abafado dela. Porque você tá Porque ouvindo, a né? câmera vai pro lado de fora uma hora e mostra ela. E aí Sim. fica nesse desespero dela. E aí assim. Quando ele dá o close pra esfaquear. É a coisa do ponto de mostra, vista. mostra. Entra no ponto de vista dela nessa hora. Quando ela do tá só desespero passando dela. pela cozinha e você vê a pessoa de fundo, é legal. É desconcertante. Assim. Não, e quando depois, e eu acho legal isso, a descoberta da assassina de que ela é surda, porque ele vê que ela esmurrou, aí ele bate com a faca no vidro. E ela não reage. Olha, aí depois aparece ele entrando por trás da casa enquanto ela tá no computador e ele olha. Pega o celular, faz o que quer. Eu ali, fico né? imaginando assim, essa hora parece legal que o assassino deve ter. Cara, de graça, ganhei aqui uma morte, né? Tipo. Por isso ele fica. E isso, na verdade, é o que fode ele, porque ele fica meio marrento, né? O filme Ele todo acha que ele tá brincando com ela, só que dele, ela é né? sinistra. Essa é a grande questão. Mas essa coisa que você falou de não ter gordura também me traz a outro ponto positivo, que é uma coisa que eles sugerem e subvertem, que é claramente ela tem uma coisa mal resolvida com um cara chamado Craig. Isso. E esse cara tenta ele fala que tô pensando em você hoje, manda por mensagem. Inclusive, as primeiras cenas do filme, ela só se comunica textualmente. Eu não costumo gostar quando aparece brava. cartelinha de conversa, mas achei que ficou bem feito, assim, deu pra você acompanhar e não ficou tedioso. Eu dei um pause, admito, no Netflix quando mostra a janela do WhatsApp web dela, sei lá. E aí eu fiquei tentando ver, assim, todas as conversas pra ver se... Vamos ver se eles tomaram tempo pra fazer direito. E realmente, tem várias conversinhas legais, assim. Isso dá uma Dá uma imersão. uma profundidade. Sim. Mas aí, tipo, ela deleta a mensagem dele falando que sentiu saudade, só que aí depois ela manda um FaceTime pra ele, impulsivamente. Só que aí ela cancela. E aí ele começa a ligar várias vezes. Aí você fica pensando, esse cara vai salvar. Quando depois que o psicopata chega, você pensa, esse cara vai chegar pra salvar o dia, não sei o que, o cavaleiro que salva a donzela, mas nunca mais, né? E não tem nem, tipo, ela nem pensa nele depois que começa a putaria. Então acho que eles estavam meio que tentando levantar essa bola que sempre tem um homem pra chegar no final, mas dessa vez não. Mas aí, então, aí a gente vai nos pontos. Eu acho que eu concordo com você com a questão da arrogância do assassino. E isso me irritou de leve, porque assim, o assassino, conforme o filme vai caminhando, né? O assassino vai cada vez tendo mais problemas. Assim, ela não é uma presa fácil, ele percebe isso ao longo do filme. E ele continua na mesmice idiota que, assim, no final do filme ele quebra isso. Assim, a gente vai chegando lá, mas assim, isso me irritou muito. Ficou meio inverossímil. O cara tá correndo perigo ali uma hora, de verdade, o assassino. Então ele só iria terminar o serviço. Mas não, ele fica nessa. E assim, isso é o quê? É a, sei lá, a hibris máxima dele, né? Sim. Ele é a arrogância máxima, tipo, ela ainda assim Porque é uma ele presa se fácil. fode bem no início, né? Quando ela dá uma martelada na mão dele e finca com a parte de trás, E ele faz um torniquete ali, ele começa a ignorar isso, depois ele toma uma flechada na perna. Porque a questão inteira a casa é o casco dela e ele fica rondando a casa, não conseguindo entrar. Sendo que assim, é muito fácil ele entrar, tanto que no final ele entra pela janela, quebrando. A casa é repleta de janelas, vidros, todas as portas de vidro. É muito fácil você simplesmente tacar uma pedra. A mulher mesmo fala, ele só precisa de uma pedra, que ele quebra a janela. Ela fala, né? Fala. Tem um momento do filme que ela tem a voz na cabeça isso dela. Isso é interessante. Tipo, eu fiquei meio partido quanto ao casting dela, né? A Kate Siegel, porque eu sempre defendo que, pô, você vai botar uma pessoa surda num filme... Tem que ser surdo. Uma pessoa surda. Porque... Pô, tem tanta gente é uma surda questão pra de pregar representatividade, exatamente. Você vai pegar uma pessoa pra fingir que tá surda, sendo que, pô, isso não custa nada. Só que esse filme, ele meio que tem essa questão que ela já ouviu antes, né? E ela tem um monólogo interno que é usado... As únicas cenas mais viajantes do filme são as cenas que ela começa a refletir, uma voz ecoante. A voz teoricamente, a voz é da mãe, né? Que não é introduzida na história, mas ela Só fala que no que final, a voz é da mãe dela. rola aquele momento em que entra a outra ela e eles começam a trocar uma ideia ali. Porque ela é uma roteirista, ela era escritora e ela sempre ela tem dificuldade. menciona no filme isso é evocado antes. A amiga dela pergunta primeiro, né, como você consegue fazer uma história tão incrível, e depois ela fala, não, tem vários finais na minha cabeça. E no laptop também mostra que ela tem vários ending pages. Só que ela não tá conseguindo achar o final certo. Aquele clássico história de escritor que não consegue... Isso daí também eu acho que fica um pouco vago, porque antes... Isso não é evocado, é só mais pro final que é evocado que ela tem esse pensamento meio Sherlock Holmes, de tipo, vou sair por aqui, não, por aqui não sei o que, você pega, não, vou tentar essa alternativa, não mas eu acho que quando ela fala com a amiga dela, com a linguagem de sinal lá no início, ela tá meio que falando que esse é o processo dela de escrever um livro. Ela consegue mapear tudo que possivelmente vai acontecer e aí no final ela aplica isso na vida real. Eu digo que assim, quando a primeira vez que ele aparece, por exemplo, em que ela tá presa no quarto, que ela dá a primeira martelada nele,
Você não vê isso. Ela tá mais no instinto. Ela tá muito mais Dependendo, no instinto. Ela tem um momento de clique nela, né? Que ela, tipo, realmente, eu tenho que lutar, senão eu vou morrer. Isso eu achei É a hora irado. que ela conclui, né? Que tem que a única saída é ela matar ele. Né? Mas isso foi muito mais pro final, na verdade. Aliás, logo antes disso tem uma cena que quase mudou toda a minha impressão do filme, assim, que ela, tipo, chega o namorado da amiga dela que morreu no início do filme. Que é um secundário em How I Met Your Mother, eu reconheci. Que assim. Eu não tinha reconhecido ele, cara. Bem lembrado. Que os atores são todos meio desconhecidos, mas São ele eu todos reconheci. os quatro, né? Não, e o vilão São Robin, 5 atores. E o assassino parece o Eden Hazard, cara. Eu tive essa viagem, versão com barba, assim. Fiquei pensando nisso. Chega o namorado, que é o cara do How I Met Your Mother, e ele viu que a namorada dele não voltou, e ele estranhou e presumiu que ela estivesse na casa Da amiga. Da amiga, e vai investigar. E aí o psicopata finge que ele é um policial, quase engana o cara, mas aí deixa cair o brinco de alguém no chão. O brinco dela. Ele pega mais cedo. Tem a cena que ele tira do ouvido dela, mostra pra mulher. Eu achei interessante a parte que ele mostrou, voltando mais pra... mostrou a cara dele, né? Porque isso foi uma temática que ela falou assim, ela escreveu, né? Tem uma hora que ela escreve na porta. Não vou falar pra ela ninguém, tenta negociar. Não vi a sua cara, ela tenta negociar. E podia parecer que, tipo, esse tipo de filme costuma mostrar a identidade do cara só no final, né? Ou nunca, né? Ou Deixa nunca, só né? pra imaginação. Porque e o nisso... cara simplesmente tira e nunca mais é uma questão. Ele mostra que ele só tá ali pra curtir. Porque esses filmes de e confiante que ela não vai sobreviver. Isso. Esses filmes de slash normalmente tem muito essa premissa de um sobrenatural, de uma coisa, uma força imparável. Sim. Tipo um Jason, um Michael Myers. E esse começa assim, né? O cara não fala nada, apareceu, matou a mulher, ele fica na casa andando e só com aquela máscara. Aí essa hora tem essa quebra que tira a máscara. Porque ele não é ninguém, ela não fala. Só um maluco e nem se discorre mais sobre isso. Não, eu gostei e desgostei disso, porque assim, eu acho que esse ator é muito não carismático. Eu não. Você torce contra ele. Não, mas além de torcer engraçado. contra, eu achei tipo, cara, esse cara é meio merda. Não sei. Ele me passa a sensação de medo, assim. Eu acho que ele perderia pro carinha lá, o bombadão. Não, ele fala isso, eu acho maneiro, ele fala isso. Porque é isso, o cara começa a desconfiar, né? Que a gente desconfia completamente quando o brinco cai, aí ele pega uma pedra, só que aí ele mosca uma hora e o psicopata ele fura... mosca por causa da mulher. É um Diablo Ex Machina legal. Interessante, assim. A mulher acaba condenando ele, porque quando ela bate, sendo que ele já sabe que tem algo de errado, ele olha e aí o cara fura o pescoço dele. E ele inclusive menciona isso, falando que sorte que ela apareceu, eu tinha 20% de chance com você. Não, e mesmo assim ele apanha pro cara com a facada no pescoço. Quase é estrangulado, só que aí o cara perde sangue. E aí é uma coisa, tipo assim, se a mulher tivesse aquele insight de 1000 cenários nessa hora específica, ela ia perceber que o melhor caminho é enquanto o cara tá vivo, eles dois team up e enfiar porrada no maluco, que acabava aí. Porque realmente o cara tava preso, ele ficou preso ali uns bons, sei lá, 20 segundos ali. Mas aí tem a questão dela não conseguir se comunicar verbalmente, né? Então não, acho mas o maluco já tava, ele ia... Ela ia com a faca... Essa foi a hora que o namorado mandou o cara agachar porque tinha uma chave reserva embaixo da casa. E aí ela bateu. Então, mas aí o que acontece? Não, eu digo depois. Ela bateu. Aí rola a cena da assiste, porrada né? e tem uma hora... ela só assiste uma hora ele tá enforcando Exato, o maluco e fala run pra ela. Se ela ali, pega a faca na cozinha, entra... Acabou. E depois, nessa hora ela não volta pra... Ela não aparece mais ela, né? Fica um tempo só eles dois brigando ali. E ela meio que catatônica dentro. Só que aí aconteceu uma coisa chocante que eu queria falar, né? Ela finalmente resolve sair correndo. Aí o cara pega ela e começa a esmagar o crânio dela com a pedra. E eu falei, caralho, não é possível. Eu respeitei. Eu falei, cara, não acredito que eles tiveram a audácia de fazer isso. Isso ia ser foda. E aí o cara só Mas aí o filme ia acabar com 40 minutos. Ainda faltava meia hora de filme. Eu sabia que o filme era curto, mas eu não tava vendo em que altura tava. Aí eu, sei lá. Não, eu também não tava, mas eu tive Eu pensei, não pode ser. Eu e aí, não acreditei nisso. Voltou, né? Era ela pensando um dos cenários possíveis, assim. Aí você já sabe, ela vai vencer no final, obviamente. Mas é isso, ele tem algumas sacadas boas, só que eu achei tudo muito familiar, assim, tipo... todos esses filmes, tipo, os estranhos, né? Os que os três entram com a máscara. Não sei se até o Funny Games, que subverte um pouco isso. A ligação está vindo dentro da casa, que eu esqueci a Black Friday, né? Não, isso é depois. Esqueci o nome, mas tem alguém na minha casa, uma parada assim, o nome. Black Christmas. É muito antigo, anos 70, assim. Até o Pânico, né? A primeira série, é tudo... Esse filme, You're Next, já foi feito 1 milhão de vezes. Inclusive tem um filme francês que eu nunca vi,
não sei se é Diabolique ou coisa assim, que tem uma premissa parecida, acho que é uma mulher cega e tinha alguns caras pra roubar a casa dela, assim, tá ligado? Então até esse ângulo da pessoa não ter muitos sentidos, mas meio assim, que já foi feito. eu acho que esse ângulo já foi feito, mas assim, é isso, é um filme de outro nicho, não sei. Que apesar de ser realmente filme de slasher nesse sentido, mas assim, é um filme francês. E tortura, invasão domiciliar e tal. Esse, cada um tem, é o que você falou, todos tem que ter um twist agora porque tudo já foi feito. Aham. Então esse twist dela ser surda-muda é interessante. Sim. E é explorado pra caramba, só que ao mesmo tempo é isso. Segue uma estrutura. Ele cai muito nos clichês clássicos de terror. O cara vacila muito, mesmo se fudendo. Deus vezes. Ex Machina e Diablos Ex Machina toda hora. Assim, tipo, uma coisa salva ela, uma coisa arruina ela. Sim, e aquele momento super cool, né? Que ele tá atrás dela na banheira e ela tá com a faca apontando pra porta, aí ele respira, né? Ele dá uma risada, ele ri. Fala, ela tipo, sente se eu te der uma facada em um lugar, eu acho que você vai gritar. Aí rola um momento Matrix que ela vira e desvia da faca e pega no braço mas dele. isso você julga que é cagada. Não, né? e ela ainda fez aquela coisa clássica de Slash, né? Ela deixou a porra da faca dentro do braço dele, tá ligado? Tira essa merda. Não, antes também, Enfia quando ela pega o isso, crossbow do cara, tipo, quando ela pega a besta. que o cara sobe a parada no telhado pra pegar ela tira o negócio dele e derruba ele. Aí ele volta escalando. Ela tá muito na vantagem ali. Sim. Mas ela demora muito pra aprender a... Não, mas não ela pra tinha usar. uma flecha, ela podia fazer Não, assim na cabeça, ou então né? usar a porra da besta pra dar porrada, né, irmão? verdade. Se você derruba ele de novo ali, ele cai de mau jeito e acabou, sabe? Os dois se se salvam muito por incompetência do outro, né? Eles só são que tipo aí... o Tom e Jerry. Se bem que o Jerry sempre ganha do Tom, né? Então, Tem essa comparação um episódio, eu acho que eu lembro que o Tom ganhou do Jack. Mas não é relevante agora. Canal 2 vai ser só Tom e falar Jerry. sobre Só Tom e Jerry. Aí, tá, então. Achei maneiro que o filme, assim, deve ter sido um baixíssimo orçamento pra um filme desse escopo, a né? atriz principal é a esposa do diretor, então até nisso nisso... ele economizou. E eu achei, ele tem que assalariar. aliás, senão é sacanagem. eu achei essa atriz muito parecida com a Angelina Jolie. Ela Em me alguns lembrou, momentos, assim. ela me lembrou uma versão mais jovem da mulher que faz a principal no Gerald's Game, que é o filme seguinte dele. Que esse eu não sei se vocês viram, mas recomendo demais. Tem na Netflix também. É uma premissa parecida, só que muito mais interessante, assim. Eu vi com marcha, inclusive. E aí, assim, achei o filme, assim, no geral... É isso, um filme sem gordura, um filme bem direto ao ponto. Achei, isso eu eu acho que são aprecio. pontos muito ele bons. Ele não é chato, né? Ele só mostra que tem que mostrar. Não, isso é surpreendente, porque normalmente filmes, principalmente filmes de terror, né, você tem que ter o tempo de você mostrar muito do personagem pra você se identificar com ele. A história, a dinâmica. E eu acho que esse filme fez bem, eu consegui empatizar com a mulher nesse tempinho, assim, a cena que o cara aparece atrás dela eu acho muito boa, que é quando ele matou a amiga, viu que ela é surda, e aí ele abre, assim, e aí você vê isso legal, no computador abre a porta de trás, assim, atrás dela, e aí o cara aparece, pega o celular dela, vai embora, depois volta, aí quando ela liga o Skype, o FaceTime com alguém, ele só sai do ângulo da câmera pra não aparecer. E ele manda fotos dela pelo celular então, dela. Isso eu acho que foi foda, assim. Esse momento começa um psicológico maneiro. Eu fiquei nervoso nessa hora, assim, fiquei, caralho. Tipo assim, eu fiquei pensando, se fosse eu ali, recebesse fotos. Eu acho que assim, a primeira resposta, principalmente na situação dela, seria chamar a polícia. Eu acho que ela vacilou aí, né? Fica aí E assim que ela vai chamar, ele corta os fusíveis, né? Tira energia toda. Padrão. E a polícia, obviamente, chega um segundo depois que o cara morreu, como em todos os filmes assim da história, né? Que ela consegue... ela só tecla quando ele já morreu, na real, né? Via rosca de abrir vinho, né? Isso, ainda acerta bem aqui. Mas eu acho que o começo, principalmente, você fica... Essa cena que ele acabou de escrever, você fica, assim, nervoso. Porque ele explora a questão do surdo e mudo, e aí fica silêncio total, aí fica o cara fotografando ela, você sabe que o cara tá ali, mas ela não sabe ainda. Esse momento que ela ainda não sabe que está sendo observado, é bem explorado. Eles usaram um pouco esse negócio de, tipo, sentir, numa hora que ela coloca a mão assim, pra sentir, essa hora, um pouco, mas eu acho que usaram, pelo menos. Essa hora me incomoda um pouco, porque ela se esconde meio que no crawl space embaixo da casa, né? Tem aquela pseudo sacadinha que tem nessas casas americanas, e ela se esconde embaixo da escadinha que você sobe pra... E ele passa direto e tal, e aí ela sai correndo, e eu fiquei pensando, cara, eu acho que se você ficasse ali bem embaixo,
Ele não ia te Não, achar. você ia ficar de dia, alguém ia aparecer, tá ligado? Não, mas a ideia é que, tipo, essa casa realmente é muito no meio do nada. É. Não iria aparecer ninguém ali. É. E, eventualmente, o cara ia achar ela, eu imagino. Então, Assim, você precisa- eu acho que na situação Ele dela... invadia a casa, e isso- aí, quando a gente fosse lá dentro, eu sairia correndo. Não, então, eu acho que isso ela... É porque também, assim, a gente tá pensando com a cabeça fria. Ela tava lá Ela no tá pensando, medo. essa é a minha chance de escapar. Eu acho que, assim, tem alguns momentos que a parte dela eu consigo relevar muito, assim, das burrices dela. Sim, Mas ela a tá parte em pânico. dele não, porque ele é psicopata. E ele você tá o vê que tempo ele é todo... bom, né? Porque quando ela pega a besta, tem vários tracinhos, que provavelmente são Eu as contei, vítimas. são 13. Ele mata mais 2, então seria 15. Ela seria a 16ª, mas ela não morre, ele que morre. Ele não matou muita gente, né? Ele Foi era meio jovem, incompetente. ele não chegou no nível Jason de experiência. Mas uma Não coisa chegou no que vocês seu não auge. falaram, vocês acham que em algum momento a casa toda cheia de vidro poderia ser mais segura do que ela parecia? Porque tem uma hora que ele tenta arrebentar a porta e não consegue, é um vidro ali inquebrável. Ele arrebentou. Com o pé de É, cara. mas ao mesmo Essa tempo- cena é muito boa, porque ela meio que ignora ele, sai andando enquanto ele tá... isso. É, porque ela tá escrevendo ela a escreve carta. com sangue. Vem, entra, covarde. É. Aí ele fica puto, começa a quebrar, o pé Porque, de assim, cabra a e ela minha vai sensação no escrever. filme Ela vai escrever a inteiro- carta pros pais, A minha escreve sensação um cara inteira cheio era que inteligente. ele entrava quando quisesse, porque era só quebrar a primeira porta e entrar. Só que assim, pelo que me fez parecer, ela sabia que a casa era mais segura do que parecia. Tipo, talvez ele entrou, não mostrou como ele entrou, né? Tipo, ele entrou só lá no final e já E apareceu entrou. atrás dela. Mas ele entrou, você vê que quebra um vidro atrás dela, ela que não ouve. Fica meio que na visão dela, parece um que eu não vi, estilhacinho né? de Que era vidro. uma coisa verdade. Então, assim, ele quebrou. Aí isso, assim, eu pensando, se eu fosse esse Essa psicopata. cena é maneira quando ele aparece atrás. né? Se eu fosse esse inesperado. psicopata, a segunda vez, né? Quando eu tomei o tiro de besta no ombro, eu já ia falar, cara, vou acabar com isso porque eu tô muito fudido. Ele fode a perna uma hora, né? Ele fode a perna dela, dá um tiro de Não, mas besta nela. ele tá mancando no final. Porque ela dá a facada no naquela última. clímax. Mas aí eu quebraria todos os vidros da casa, que são quebráveis, tem alguns que são. Isso. E assim, ela saberia, uma hora ela ia olhar, e isso ia causar muito mais distúrbio nela. Tipo, ele pode entrar por qualquer lado. É verdade. Ia ser uma cena foda. Ela começar a quebrar, ele ia ficar desesperado. Sim. Podia ser bom. Mas aparentemente as da frente não deviam ser. Provavelmente as portas de vidro devem ter um vidro reforçado. Até pra, tipo, se bater alguma coisa, não Se você tem quebrar. uma casa no meio do nada, tem que tomar. Não faça muita tudo de precaução. vidro, porque senão vai surgir esses Ou malucos aí. faz o vidro blindado só pra sacanear ele, tá ligado? Se bem que Aquele não, porque vidro de senão. político de carro, assim. Tem que pensar também no violência gratuita, né? No Funny Games, que os caras aparecem como se fosse um vizinho e quando você vê eles estão te torturando. Sim, e é o que ele faz com o namorado, né? Ele se finge de amigo, policial, não sei o quê. Essa parte eu achei sensacional, assim. Inclusive o fato dele não estar de uniforme, ele ter tatuagem no pescoço, mas o cara meio que... Aquela coisa que se você age naturalmente sobre uma coisa, as pessoas vão acreditar mesmo se estejam Mas caô. então, eu acho essa cena muito boa, que ele fica o tempo todo desconfiado. Você vê claramente que Sim. ele não tá assim. Ele primeiro vê que tem a lanterna, parece ser uma pistola. Eu vi que ele ficou olhando e ele vê, não, isso é uma lanterna. Aí ele guarda o celular do... Aí o cara menciona, pô, o cara me bateu, por isso que eu tô assim, e pô, roubou minha arma, não sei o que. Aí tá. Mas aí o cara fala não sei o que. Aí quando cai o brinco, acabou. Ele é Sim, o sendo cara. que antes disso ele já descobre que ele é um emprestou o assassino. celular dele pro psicopata. Mas pediu de volta. E o cara guardou no bolso e falou, não, ele devolve, né? E aí quando ele quando ele vê o brinco é que ele manda, ela tem uma chave reserva ali pro cara ir lá e ele varetar a pedra nele. Só que aí a mulher interrompe, então assim, essa cena eu achei muito boa. Assim. Ela é legal. E apesar de ele não ter nenhum estereótipo de policial, isso não é muito explorado, né? Tipo, o cara não. Ele pergunta, cadê o seu uniforme? Ele fala, Ele sou um pergunta deputy, que é aqueles caras que o xerife delega... Eu achei que os dois mandaram bem ali na tarefa. situação, assim, eu digo o psicopata, não os atores, não, o psicopata e o cara. Eles, tipo, se interrogaram bem. Um deu uma desculpa boa, o outro ainda não acreditou. Bom, acho que a gente fez um apanhado razoável desse filme. E a gente pode, antes que o cartão SD acabe, falar as impressões finais, que são os números. E eu vou começar com um critério que acho que não tem nem muito o que criticar nesse filme, que é violência e efeitos especiais. Né? O filme é super violento. Primeiro em questões de sanguinolência e tal, mas depois fica uma coisa mais gráfica, né? Quando ela vai pegar uma parada e a mão dela fica de fora. Eu achei muito bem feito. E aí ele deu um nervoso. pisa e quebra. A brutal. mão dela parece, assim, tá... Não, eu vou entrar no modo problematização, inclusive, agora. Esses caras de terror, eles gostam de torturar a mulher, assim. Eles gostam de fazer ela sofrendo, sangrando, desfigurando.
E, inclusive, no Gerald's Game, tem uma cena que é bizarra também, tipo, só fazer um comentário paralelo que a mulher tá pra sair da algema, spoiler, ela começa a mutilar a mão dela, quebrar e mutilar, tirar, tipo, a parte que não é a pele de dentro, assim, tipo... Eu sei que tem uma parada que você tem que quebrar Degloving, esse osso aqui, né, pra poder passar. mas tem a pele também, degloving é o nome desse processo, ele é real. Mas enfim, a violência é boa, ela é bem brutal, né, o cara toma facada na jugular, os dois, duas pessoas morrem via facada no pescoço e espirrando, né? É isso, eu acho assim, esse filme, é o que eu falei, ele tem 5 atores, um animal, uma locação, é muito assim, ele é gato muito, sobrevive, ele é bem sem gordura Bitch é muito bom. e assim, deve ter, o orçamento ele conseguiu ser destinado porque deveria ser, né, os efeitos especiais são muito bons, todas as cenas de violência são bem brutais, assim, e não ficam fake, ficam bem real. Bem cru, assim, não é muito estetizado, é mais isso que acontece quando É, essas coisas e eu acho que acontecem com o seu corpo, assim. mostra na medida certa, assim. Eles não mostram demais, fica close na mão, mas assim, você vê a mão dela claramente, ela fica com a mão E aqui várias uma vezes hora. aparece a mão dela e o dedinho tá sempre torto, ele não teve erro de Isso continuação. essa O você sangue, sente a dor. pô, a E ela cena meio que que ela... gritando sem fazer barulho, né? Quando ele tá pisando. A cena que ela usa o sangue do ferimento dela pra escrever também Ela é mete boa. a mão na Ela ferida mete a mão e e... escreve. Ela é badass, né? Tipo, caralho, Não, ela chamou pro pau, assim. Ela vai crescendo, tem um Sim. momento de clique nela, de tipo, tem que ir pra porrada, que ela fica E foda. faz o jogo mental ali, né? Sim. Então, sei lá, isso aí eu vou dar uma nota 16 valendo 30, 25, sei lá. Isso é bom. 16 Eu não valendo sei 20. fazer conta. 16 valendo 20. 16 valendo 20. 4 e 20 20 é meu o famoso parceiro. 8. Quer dizer... Famoso 8. Então, beleza. O segundo critério é atuação e credibilidade das ações dos personagens. As atuações... Eu acho que é um filme pouco exigente, assim, sei lá. Não, pra ela Pra ela ela segura bastante. Eu acho que o cara, eu acreditei, mas eu achei ele meio sem sal normal, ali. E quanto às ações deles, tipo, a gente concordou que os dois são burros, mas assim, o serial killer é pior. Eu acho que faz ela é sentido. burra porque faz sentido, que assim, ela não tá treinada ali, mas o cara, eu achei ele... Se propôs a matar e ainda assim, depois que ele começou a se fuder, continua a dar mole, Ele né? foi tipo Ela arrogante não é nem demais. burra, ela entra em pânico só, mas ela tem umas sacadas muito boas. Ela de jogar a lanterna no mato, de ativar o alarme do carro, né? E chamar a atenção dele e tal. Eu acho que ela é totalmente acreditável ali, mas o cara fica um pouco demais. Ela não é burra e o vilão é burro. Burro mesmo, assim. Então fica pelo meio do caminho, uma nota 6, assim, pra isso. E pra atuação, sei lá, nota 7 padrão pra mim. Ninguém tá mal, ninguém tá particularmente bem pra mim. E, por fim, terror psicológico e sustos, assim. Eu acho que tem pouco susto, mas tem um ao outro. Psicológico tem aquele desconforto de você pensar, cara, e se eu tivesse uma situação? Ia ser tenso, mas ao mesmo tempo, por ser uma coisa tão batida no horror, não foi particularmente impactante. E especialmente a partir de um certo momento ficou claro, tá, ela vai ganhar e é isso aí, tá ligado? Eu acho que o início, ele começa muito bem, assim. Só que depois ele entra numa mesmice, braba. Que eu acho que, assim, realmente isso é um desafio no terror. Eu acho que o terror é um dos gêneros, talvez, o mais difícil de se fazer, assim, porque é muito difícil você colocar uma pessoa numa situação em que não seja... ela não tem que ser burra pra continuar na situação. Tem que fazer um roteiro top. Ou então tá pronto pra matar o personagem principal em 40 minutos. Tem que ser muito, muito bem feito. E eu acho que assim, o filme começa muito bem. Essas cenas que a gente descreveu lá no início são excepcionais, assim, mas depois ele descaminha pra mesmice. Então, sei lá, o resumo, a minha opinião é um filme tranquilo. Eu vou dizer que eu desgostei, mas eu também acho que não vai me marcar muito, assim. Ao invés de recomendar esse filme, eu vou pela milésima vez recomendar Jogo Perigoso, Gerald's Game, tem Netflix, vejam vocês dois. É uma versão melhorada. É isso, faz sentido, porque saiu um ano depois do Rush e é o mesmo diretor. Então ele pegou aquilo e afinou. Ele fez uma coisa bem mais autoral, existencial, você não espera as coisas realmente o que acontecem, é bizarro. Mas eu, assim, assim, vamos dizer, a primeira versão do filme, a segunda versão ter sido essa, eu acho que ela tem pontos muito bons, eu acho que ele consegue tirar coisas muito boas dali. Ele dá aulas, assim, no sentido disso, um filme de 1h20, os primeiros, sei lá, talvez no primeiro 10 minutos, que a partir de 10 minutos já começa o terror e você se identifica com ela. Isso é uma aula, assim, na primeira meia como hora fazer você tá pra você... 100% entretido ali, depois...
Então é isso. Se você quiser ver um filme curto e de boa, assim, de terror, tá ali no Netflix. Mas vê a porra dos Jogos Perigosos, tô te falando, é bom. João Lopes, vê essa merda. João Lopes é o nosso fã número 1 que comenta de vez em quando, comentou 2 vezes. Abraço, Mas João a Lopes. gente, Comenta mas a de gente vez em fala quando. dele todo dia pra ele continuar vendo, porque vai sempre ter uma menção e a gente Vamos comenta. chamar ele pra tomar uma cerveja com a gente. Bora. Dei uma olhada nos vídeos que ele curtiu e talvez a gente tenha pouco em comum, mas enfim. João Lopes, eu sei que tu vê essa porra até o final porque tu é leal. E na próxima a gente, sei lá, sugere um filme pra gente aí. É isso, valeu, broderagem. Mas. Partiu o bar. Não. Eu vou assistir esse aí. Veja. Deixa eu ver se eu. Não, calma. Esqueceu alguma coisa? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não é É meio. curto o filme, né, cara? Com 1h20, não é. tem muito o que falar. Tipo, Então, a gente passou Baixo quase... Straight for A gente só Slasher não falou no Discount. final como que foi que ela matou ele, mas... não, a gente falei mencionou, tudo. né? A parte do spray e É. a única cena meio psicodélica que é quando tem as luzes. Isso Tem é uma cena legal. meio psicodélica Que ela maneira. derrota ele com som porque ela Que não isso é sente. evocado antes. Pode crer, a gente não falou disso. Isso é uma coisa meio lugar silencioso, né? Tipo assim, o bicho que tem um ponto fraco. Alguém fala Quiet Place nesse filme. É? E eu devia ter mencionado isso, porque durante o filme eu tava pensando muito nisso, que é um filme que o silêncio é importante. Então, terror, não, mas sei o quê. eu pensei nisso, assim, de, tipo, ela usar o fato dela não ouvir como uma vantagem, não uma desvantagem. E aí, como ela faz isso? Com uma mega alarme que vai desnortear aqui em qualquer um. Inclusive ela fala isso. Ela A fala lógica isso, é você tem muito uma boa, vantagem, né? ele tem uma vantagem, você escuta. Na hora que ela começa a sim. pensar nos finais. E é interessante até a praticidade do alarme, né? Ela tem que sentir tremendo a parada, tá ligado? Isso foi bem bolado. Isso aí deve ser na vida real. O que a galera surda faz, você mora no meio do nada. Aquele alarme, puta que pariu. A sua cara assim, o mundo todo fudido, já acaba com um spray na Ela cara. bota assim. Só que ela quase morre ainda, mesmo assim ela ainda quase Sim. morre. Isso é uma coisa que eu fiquei assim, tudo bem que deve dar uma adrenalina muito sinistra, tipo, ganhei do maluco, mas assim, ela tava muito fodida, no final ela tá lá fazendo carinho no gato, esperando Com a mão a boa, né? polícia. Ia ser muito bom. Cara, aquela mão Esperando a polícia lá, gato. Bitch. Bitch é muito bom. Esse closezinho no colar. Que aliás é por causa do gato que ela consegue dar o tiro. Sim, ela condena o cara e depois o gato salva ela. Foi de boa. O que é isso? Gostei, acho que vou virar youtuber também. Bora, pô. Eu acho que eu falei mal de chamar o João, ele desse um psicopata aí. Ele vai aparecer com